Fala pessoal do Unicast, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas você está ouvindo esse episódio. Seja muito bem-vindo, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre teologia, né, encontrar a unidade na nossa diversidade de convidados, como tenho dito. Mais uma vez com um convidado muito especial hoje. Estamos felizes de estar gravando mais um episódio. Antes de mais nada, junto comigo está o pastor Gibas e o pastor Léo. Sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal. Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez gravando. Que esse podcast possa te encontrar com saúde, com alegria. Obrigado por você. Mais uma vez te agradecemos por você que tem assistido, compartilhado. Se você está chegando agora, de repente, acabou de conhecer o podcast, que você possa ser abençoado aí também, em nome de Jesus. Olá, pessoal. Muito bom estarmos juntos mais uma vez e com esse convidado tão especial. Alegra o nosso coração, que Deus te abençoe, que seja mais um instrumento para Deus falar ao seu coração. Pastor Geraldo, já se apresentou. Seja bem-vindo mais uma vez, mais um episódio. Obrigado, prazer estar aqui com essa bancada ilustre aqui. E vamos conversar, vamos falar sobre avivamento, vamos falar sobre vida no altar, sobre a presença de Deus viva no nosso coração. Prazer estar aqui com vocês também. Muito bom. Como o pastor Geraldo acabou de dizer, mas você já sabia, porque você chegou nesse episódio, você já viu o título, nós queremos falar sobre avivamento. Tema muito falado às vezes, mas que, né, nem sempre tão compreendido. Vamos entrar mais a fundo nas definições e desdobramentos a respeito disso. Queria começar, como sempre, com o nosso convidado, não posso começar diferente. Pastor Geraldo, como é que a gente faz as definições iniciais a respeito de avivamento, né? O que é um avivamento? Né? A gente já pode começar a pensar, talvez, num avivamento pessoal, na igreja, na sociedade. Como que a gente define esses itens em geral? Alguém já disse que uma das melhores maneiras e formas de definir algo é dizer o que não é, né? Então, seria interessante a gente perceber o que não seja um avivamento, o que não é um avivamento. Porque, biblicamente, historicamente, os avivamentos ocorreram a partir de um retorno à Escritura. Uhum. Avivamento, em toda definição clássica de avivamento, é um retorno às Escrituras. É quando a Escritura passa a ser o centro. E aí não é uma questão apenas de reformado, sola Escritura. A igreja sempre experimentou momentos de avivamento quando ela redescobre o livro perdido. Lá de Josias, lá no Antigo Testamento, a comunidade de Israel passava por um período muito doloroso de enfraquecimento espiritual, de distanciamento do padrão de Deus para a vida de Israel. E o avivamento vem quando se descobre o livro perdido, e, ironicamente, no templo, na casa de Deus. Então, o avivamento é essa redescoberta do livro. E aí eu acho que convém a gente conversar sobre essa redescoberta, o que é redescobrir o livro, né? Não é simplesmente um volume que estava perdido, um livro perdido. A redescoberta do livro significa o que contém nesse livro. A gente vê um avivamento ali em Neemias, né? E Neemias ele vem para restaurar os muros. Mas, na verdade, quando ele chega em Jerusalém, ele descobre que não era essencialmente o muro que precisava ser restaurado, né? Mas o coração do culto. E aí ele percebe que o culto precisava de ser restabelecido. E a essência do culto foi colocar de novo a Escritura, a Torá, num púlpito de madeira, no capítulo 8 de Neemias. E naquele momento que ele coloca o púlpito, a Torá, a Escritura Sagrada, num púlpito de madeira, a primeira referência bíblica a um púlpito para esse fim, e o sentido do texto era explicado e cada um entendia, o povo começou a chorar. Então, eu acho que a gente precisa conversar muito sobre esse livro, a redescoberta, o reencontro com o livro, o choro, O arrependimento. Falar sobre essas coisas, eu acho que nós estaremos falando sobre avivamento. Pegando até esse gancho do que não é, né? Eu acho interessante a gente pontuar que avivamento não é somente um movimento por si, né? Às vezes, o
pessoal fala assim, que esse culto, essa igreja está avivada. E geralmente usam essa expressão fazendo menção a uma igreja barulhenta, que tem um louvor mais festivo, em que as pessoas, e aí fala-se, né, da liberdade do espírito, ou seja, o que significa isso? Dentro dessa visão que eu vou falar, que é uma visão distorcida, a liberdade, as pessoas que adoram do jeito que elas querem, gritando ou se manifestando, né, corporalmente, fisicamente, de maneiras, às vezes, frenéticas, né, vamos dizer assim. E não necessariamente é avivamento. Né? Se a gente pensar que avivamento parte aí, né, de uma ação do Espírito Santo, gerando, através da palavra, né, a convicção do pecado, o arrependimento, um renovo do amor de Deus, avivamento não é barulho. Avivamento é algo que começa lá dentro, né? Como o pastor começou a colocar, né? O despertamento da palavra, e a palavra revelando quem nós somos e quem nós precisamos buscar e ser, né, em Cristo, isso gera avivamento em nós. Em certa medida, então, a gente pode pensar que o avivamento, eu até citei rapidamente no início, né, ele pode ocorrer em dimensões diferentes. Né? Então, quando um crente que tinha uma vida ali, que ele dizia ser com Deus, né, estava talvez frequentando a igreja, tinha amigos cristãos, por assim dizer, mas ele retorna às Escrituras, como o pastor Geraldo trouxe, de certa maneira, um avivamento pessoal. Quando o movimento acontece em toda a igreja, uma igreja que se volta para a palavra, para redescoberta da Bíblia, um avivamento na igreja, e se a sociedade é impactada por princípios bíblicos, se a sociedade consegue ver a virtude na moral bíblica, e isso é um avivamento que se expande. E como, aí é a minha pergunta, né? Como que isso se relaciona, pastor Geraldo? Assim, como que o crente que está passando por... ele primeiro tem que passar o avivamento pessoal e depois se espalha para a igreja. A ideia é que nós busquemos que o avivamento se espalhe pela igreja. Como que se relaciona essa dimensão do eu? Porque, não sei o ouvinte, mas eu sempre ouvi muito falar de avivamento, aquele coletivo, né? Aquele que arrasta a multidão. Mas como que isso acontece na prática, assim? Ainda nesse campo, então, das definições de avivamento, né? A primeira definição, o primeiro elemento, a gente colocou o retorno à Escritura, ao exame do texto. Eu sempre fui favorável a nossas igrejas trabalharem o texto. Eu já fui convidado por convenção, nossa convenção batista, para escrever a revista que iria ser utilizada em toda Minas Gerais. E eu tive uma dificuldade de atender esse convite, por quanto eu não uso revista. É o texto, a gente tem que ir para o texto, permitir o encontro com o texto. Um segundo elemento, então, que caracterizaria o avivamento seria esse despertamento estar acontecendo coletivamente. Tecnicamente, se fala, está acontecendo um avivamento em Belo Horizonte, não é numa igreja apenas. O avivamento ele tem uma extensão maior, não é de uma comunidade. As comunidades estão sendo impactadas. Aí a expressão correta e a ser utilizada é avivamento, está acontecendo. Então, o avivamento sempre foi utilizado para experiências de despertamento coletivo numa região, num estado ou até mesmo no país. Nós passamos, recentemente, na história recente, os avivamentos ali da final da Segunda Guerra Mundial. A década de 60, ali no pós-guerra, porque logo após a Guerra Mundial veio uma depressão mundial, né? O niilismo, Nietzsche, Freud e toda aquela turma estava ali no final da década de 40, no final da Grande Guerra, e aí explode a chamada morte de Deus, a teologia da morte de Deus. E aí uma depressão natural para milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra. A década de 60 é chamada década de avivamentos. Por quê? Porque todo o catolicismo está passando por um despertamento. Com João 23, que convoca o Vaticano II. No protestantismo, acontecendo os movimentos de renovação espiritual. E o catolicismo, e também acontecendo as experiências ali do carismatismo católico. Então você vê que por que essa década é chamada década de avivamento? Porque não é uma experiência localizada, unitária,
de uma comunidade, é de um grupo maior. Então, o termo mais aplicável aí é avivamento. Agora, o despertamento espiritual, o avivamento pessoal, a gente chama de despertamento. Então, é importante. E aí, respondendo a sua pergunta, o avivamento coletivo, ele se inicia de despertamentos individuais. Começa com grupos menores de oração. Aquele grupo é despertado para a oração. E por que a oração? Porque é a leitura orante da Escritura. Interessante isso, né? É o retorno à Escritura, sim, o despertamento é o retorno. Mas a partir da Escritura, gerando uma oração de confissão, principalmente. Então, o elemento central é o retorno, é o despertamento, retorno à Escritura e a oração como elemento. E um outro elemento é a comunhão. Então, os estudiosos dos avivamentos apontam esses 3 elementos. Tempo para a Escritura, mas tempo razoável, não é aquela leitura burocrática das Escrituras, não. É aquele tempo de banho-maria, de ficar demorado, imergido. Por isso que os avivamentos do século XVIII e XIX aconteceram nos acampamentos. Aí eu já estou dando um pulo aí para o século XVIII e XIX. As igrejas saíam da vida da metrópole, da cidade agitada, alugavam um sítio, e ali naquele sítio ficavam imersos. A palavra que eu estava procurando era essa. Ficavam imersos na Escritura, com longos tempos de oração, não por si mesmo, mas a oração pelo que foi aprendido na Escritura. E, posteriormente, a leitura do texto, a exposição do texto bíblico, a oração sobre o texto bíblico, o terceiro elemento, a confissão. O que aquele texto desafiou uma mudança em mim e no coletivo? Isso era confessado publicamente. E o quarto elemento era tempo de comunhão. Então, esses 4 elementos geravam um impacto que foi explorado isso nos encontros com Deus, recentemente. Né? Década de 90. A década de 90, essa mesma fórmula. Entende que se aplicar a fórmula, ocorre o avivamento, não necessariamente. Mas não em termos de fórmula, mas em termos de prática. Então, repito, um tempo exposição às Escrituras. Generoso com as Escrituras, de reflexão no texto. Depois a oração sobre o que o texto apontou como necessidade de mudança. E a confissão de pecado público e a comunhão intensa. Então, esses são os elementos. E aí, caracterizando um despertamento coletivo, vindo de um despertamento individual. Me lembra muito Atos 2, né? Ali a ideia da igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, tendo tudo em comum, caminhando junto. Tem esses elementos, né? Os elementos estão ali, né? Exatamente. Então, Ficar em Jerusalém até que do alto. E como é que eles ficaram? Em torno do que Jesus falou, em torno da oração, da comunhão, do partir do pão. Aí veio o Pentecostes. muito bom, muito bom. E então, mas aí o senhor disse uma coisa que eu acho que talvez seja trazendo para a prática, né? A gente entendeu que o despertamento ali, ele tá como um fator que acontece individualmente. Por outro lado, a gente não consegue reproduzir o avivamento com uma fórmula, mas nosso irmão que está nos ouvindo, pensando, poxa, entendi, houveram avivamentos, entendi o que é esse despertamento, às vezes a pessoa busca aquilo, né? Mas como então que a gente se relaciona com isso? Se a gente já imaginando a resposta, né? A gente não consegue produzir um avivamento por nós mesmos. E se a gente não consegue produzir, mas ao mesmo tempo a gente deseja, como que a gente interage com essa situação que não está no nosso controle, mas a gente quer afetar? Imaginando essa pergunta, e quando vocês me fizeram um convite, eu fiquei em casa pensando, né? Eu pensei muito como a gente trabalhar a questão do avivamento. Eu creio que há um avivamento que ele é totalmente fora do nosso controle. Esse avivamento coletivo, geral, de uma nação, como nós tivemos os grandes avivamentos da história, né? Podemos falar assim, estão totalmente fora do nosso controle. Isso é uma ação do Espírito. Eu conheci pessoalmente alguns avivalistas. Um deles foi o pastor Rosivaldo de Araújo. Que é da década de 60, oriundo da década de 60 que o senhor pontuou, quando teve
inclusive o Avivamento Batista aqui. O Rosivaldo é da Bahia, não é? Ele é de Recife, Pernambuco. né? Pernambuco, e andou pelo Brasil inteiro, e eu fui, vamos dizer assim, co-pastor dele Que privilégio. por 4 anos, né? Então ele viajava pelo Brasil e quando voltava, se integrava à comunidade Igreja Batista da Independência em Salvador. Então eu convivi com o pastor Rosivaldo, ele me contou as histórias dos avivamentos, ele falava que era uma coisa tão espontânea, que as pessoas começavam a orar às 8 da noite e não conseguiam parar de orar. Uau. Uau. Daí a diferença de obrigar o povo a orar e você ter que obrigar o povo a parar de orar. É diferente. Meu Deus. Obrigar a orar e obrigar a parar. Gente, já deu. Não, o pessoal queria orar mais. Bora, vamos para casa. Vamos para casa e a turma queria orar e era algo que, assim, é estranho falar, mas fugia do controle. E nessas orações, o que se enfatizavam era a busca pela presença de Deus, a presença do Espírito gerando conversão genuína. E essa conversão era exposta em confissões. Então, era um movimento que ele falava, não dependia de homem algum, era um movimento do Espírito, genuíno do Espírito. E uma coisa muito interessante, aí trazendo... Então, eu estou querendo fazer um contraponto desse avivamento, que é o avivamento coletivo, nacional, de impacto, e geralmente ele acontece quando está ocorrendo uma grande degradação social. Se a gente for olhar a história dos avivamentos desde Israel estava destruída quando Neemias chegou. Sim. E precisava de algo muito maior que a força humana não faz. O próprio caso de Josias em Judá também, né? Josias em Judá, com o encontro do livro. E todas as histórias, o Pentecostes mesmo, foi uma época que estava terminando o período interbíblico, aquele famoso 400 anos que Deus não falava, foi interrompido com o Pentecostes. Então, esse avivamento, ele se localiza muito em épocas de grande degradação social. O avivamento de Gales, na Inglaterra, o avivamento nos Estados Unidos, né? Então, quando a nação geme terrivelmente, se distanciando, é a hora de um grande avivamento. Por isso que a chuva serôdia, né, a chuva tardia, ela vai acontecer como um dos sinais da vinda de Cristo. Porque um dos sinais da vinda de Cristo é a grande degradação, é a meia-noite chamada. E à meia-noite se ouviu a voz do noivo. Meia-noite é o auge das trevas. E nesse momento de grande trevas, precisa haver um momento de grande despertamento para fazer contraponto. Agora, tem um outro avivamento que eu acredito, que é o avivamento cotidiano. Esse avivamento é que eu vim muito a fim de conversar com vocês. Porque esse outro, ele está totalmente fora do nosso controle. Okay. Mas tem um avivamento que a gente pode participar dele, né? Uhum. E fala mais sobre não tem outro comentário. Eu estou levantando a bola. Já levanta e chuta. Não, porque se tem um que depende de Deus, amém, que ele venha sobre nós, que a gente possa desfrutar realmente desses tempos de não querer parar de orar, de confessar nossas mazelas, pecados, né? Que ele venha sobre nós, amém. Mas se tem um que nós podemos produzir ou participar, fala mais sobre nós. Fala mais sobre ele. Então, e acredito que esse avivamento que Deus produz, na verdade, parte desse avivamento individual. Desse que a gente pode, desse despertamento. Joia. É porque eu vim disposto a falar, então, de 3 experiências de avivamento, né? Então, eu preparei a mensagem de hoje, né? Muito bom, vamos 3 ouvir. pontos. Eu estava refletindo e essa experiência de reflexão se deu lá no nosso pequeno grupo, quinta-feira, um pequeno grupo muito legal ali no Serra Verde, que vocês chamam de célula. Sim. Nós chamamos de pequeno grupo. E ali, enquanto o pessoal estava meditando num texto, me veio fortemente essa experiência para hoje aqui com vocês. Essas 3 experiências de avivamento. A primeira experiência, tecnicamente, é o avivamento coletivo. Ele está totalmente... Seria aquela experiência de um vulcão que eclode. Ele não tem como evitar a explosão de um vulcão. As lavas saindo, né? Então, essa experiência poderosa. Mas a outra experiência que eu gostaria de falar de avivamento é o despertamento. E aí, a terceira experiência de avivamento, que para mim é maior do que a primeira,
do avivamento poderoso, explosivo, do vulcão que solta lavas, a experiência do despertamento, que são as lavas correndo, né? E aí ela descendo montanha para atingir o que tem que atingir. Mas, para mim, a experiência mais contundente do avivamento não são essas duas anteriores. É o contentamento. E aí é o avivamento sem barulho. Uhum. Era sobre isso que eu queria vir conversar com vocês. O avivamento sem barulho. Então conversa com a gente. Contentamento. É uma disciplina também, né? E é tão difícil para nós cristãos, né? Vivermos contentes. Nessa ilustração que você trouxe do vulcão, vou me aventurar agora aqui, mas então o vulcão explode, você comentou do despertamento, como a lava ali alcançando tudo, e talvez esse contentamento é quando ela se solidifica. E se torna algo firme. Ela não sai mais destruindo, ela agora vai fazer parte. Ela se solidifica, aquela lava se solidifica. Talvez a ideia de pensar, então, num despertamento como aquilo que gera novos hábitos, uma nova maneira de viver, Isso. uma vida no espírito o tempo todo. Essa experiência do avivamento, eu entendo como, na verdade, o que é o avivamento. Para alguns, o avivamento vai ser realmente um novo nascimento. Vocês já viram naquela experiência do G12, aquela experiência dos encontros, daqueles irmãos nossos de 30 anos de conversão voltavam dizendo assim, eu agora entendi, eu agora... Uhum. E a gente falava assim, então você jogou toda a sua experiência passada para trás? Eu fico questionando, e eu participei intensamente desse momento, eu entendo que muitos ali realmente nasceram de novo naquele momento. Uhum. É como, voltando à imagem da lava, a religiosidade estava obstruindo a experiência verdadeira de Deus. Eu estava indo aos cultos, eu estava entregando meus dízimos e ofertas, eu estava cumprindo o ritual. Mas a vida de Deus verdadeiramente não estava sendo manifestada. Então, a experiência do explodir, do tirar a religiosidade e a vida de Deus vir para fora. Então, eu entendo esses momentos de avivamento é de superação da religiosidade. Antes eu te conhecia, a experiência de Jó, né? Eu te conhecia, mas agora meus olhos te contemplam. Há muitos que estão convencidos pela vida na comunidade, né? Porque a igreja é boa. A comunidade é boa, a amizade que a gente faz, é gostoso você As estar no músicas culto, são maravilhosas. músicas- Ainda mais a da Somos Um, é maravilhosa. Maravilhoso. É bom estar ali. Mas realmente, às vezes, tem muitos ali, talvez, que estejam ali realmente ali, desfrutando da comunidade, mas ainda não teve uma experiência pessoal que faça explodir essa vida de Deus. Então, a grande marca para mim dos avivamentos é a conversão. Porque tem uma diferença também, né? A gente falou de religiosidade, né? Você consegue fazer as mesmas coisas, só que de uma maneira muito diferente, né? Uma coisa é você ir num culto torcendo para que chegue a hora de acabar, para você ir para casa. Outra coisa é você ir para o mesmo culto, mas se Torcendo para não acabar. Não acabar. Você pode fazer orações na hora do almoço, na hora de dormir rapidinho, 5 minutinhos, ou você pode fazer as mesmas orações, só que gastando tempo, sem olhar no relógio, e aí os mesmos itens que eram rodeados de religiosidade, eles se tornam itens de marcas do avivamento, né, talvez. E religiosidade está ligado a ritual, lei. E experiência verdadeira está ligada a evangelho, espírito. Lei não transforma. Evangelho e espírito é o que transforma. Então, e outra coisa, se acabamos na classificação de que seja avivamento, dos elementos de avivamento, eu falei anteriormente, do contexto de degradação, exatamente a degradação ocorre porque a vida espiritual não está jorrando através do povo de Deus. Daí que o avivamento é a eclosão, a força interna do Espírito rompendo a religiosidade, porque a religiosidade não transforma o meio que nós vivemos. Uhum. Inclusive, pelo contrário, uma das marcas da vida religiosa é a camuflagem, é a adequação ao meio externo. O religioso ele se adequa perfeitamente.
O religioso entra no ambiente, ele toma forma do ambiente, ele é religioso. É a pessoa que às vezes ela, na hora da pesquisa do IBGE, ela responde, eu sou evangélico Sou agora. evangélico. Só que a gente não vê, às vezes, transformação social, não vê muita coisa, porque é o religioso, é esse que se camufla, que diz algo, mas que na prática não tem a vida. Não condiz. Então, a degradação social vem da proliferação da religiosidade. A religiosidade não confronta o pecado, se adequa ao pecado. A religiosidade, ela não tem a força para ir contra. Então, o avivamento é esse irrompimento da vida religiosa. E aí gera o novo nascimento, em vários casos, que é a conversão, e o despertamento em muitos que eram cristãos adormecidos. Então, é esse irromper. Então, essa obra é uma obra sobrenatural, muito grande. O transbordar das lavas, eu digo que é o despertamento agora que desce, vai para a sociedade. Agora vai para a sociedade essa força. Ela não fica enclausurada no cume, mas desce, e aí é o despertamento. E o contentamento é quando essa experiência se solidifica na vida cotidiana. Não se perde. Porque uma coisa, por isso que eu digo que pular, vibrar, chorar, cair no chão ainda não é avivamento e nem despertamento. É uma experiência emocional. Em primeiro plano, é uma experiência emocional. Um grande estudioso, teólogo, eu acho muito interessante, um teólogo que passou por um avivamento, analisando os avivamentos. Foi o Jonathan Edwards. Ele escreveu um livro chamado Religious Affections, que é uma análise dos avivamentos. Religiosos, acho. Isso, afeição. Então, no livro, basicamente, resumindo, o que ele vai dizer é o seguinte: ele olhou as experiências, tudo o que acontece nos nossos dias, século XIX, Jonathan Edwards, ele relata. Que viveu o avivamento, né? Que deixa isso bem claro. Bem claro. Como teólogo, um homem racional, mas também que experimentou o despertamento pessoal e analisando. As mesmas coisas, ele falava do cair no chão, do bater os pés, do riso intenso, do choro intenso, as experiências emocionais. E aí ele escreve um livro, Religious Affections, exatamente para dizer o seguinte: o que é e o que não é avivamento. O que é que caracteriza a verdadeira emoção? Então ele não é contra a emoção. Muito interessante isso. Ele chega até a dizer que a emoção é uma expressão natural do avivamento. Uhum. Agora, ele usa uma expressão que no inglês, affections, de afeição, é diferente de emotions. O Galo fez um gol, o Cruzeiro fez um gol, você explode numa emoção. Daqui a pouco você está triste que o Galo toma um outro gol, toma um gol, acabou aquela emoção. Emoção. Afeição é uma emoção que afeta e transforma. Então, aí ele faz uma diferença entre emotion e affection. Emoção é algo que me toma e passa. Afeição é algo que toca e transforma. Então, aí daí vem aquela frase, o interessante não é a emoção, é o que é que a emoção produz no meu caráter. O que é que ela produz de transformação na minha visão de mundo, na minha visão de Deus, na minha visão com o próximo. O que isso te afeta, né? Afeta em prol do evangelho, para me aproximar da imagem de Cristo. Então, uma emoção, eu fico muito emocionado, eu choro com uma pregação, mas o conteúdo daquela pregação é esquecido logo em seguida. E é muito relevante a gente pensar nisso hoje, porque é um momento onde itens do passado estão presentes, é claro, mas ao mesmo tempo, assim, a gente vive momentos muito cultos, 21, né? E muito voltado para os sentidos, para a emoção. Né? Muito para a experiência, né? É uma das palavras do século XXI, né? Ele chama a pessoa, tudo que é vendido hoje em qualquer lugar venha ter uma experiência, venha. E aí o culto, de certa forma, ele parece que tem que ser isso. Né? Ele é trabalhado para proporcionar às pessoas uma experiência. Né? Por exemplo, vende-se, você que é da área, né? Sou de marketing. Vai lá, vende-se experiência. Né? E aí, por exemplo, eu até gosto, por exemplo, eu gosto de culto, às vezes com uma luz um pouco mais escura, eu me sinto melhor e tal, mas às vezes isso é feito com o objetivo de
provocar uma experiência. Da mesma forma, as luzes piscando muito ali, provocando um ambiente que acelera. Hoje, um outro termo que está muito em alta, né? É a dopamina que está agindo ali. E outro dia eu ouvi uma expressão que eu nunca tinha ouvido, né, que é o culto dopaminérgico. O culto voltado para a provocação da emoção. Mas não estou nem criticando quem faz isso, muito embora esteja errado. A pessoa está com a intenção de provocar dopamina, está errado. Mas eu falo do nosso lado, às vezes, e eu gosto muito de ouvir certas bandas, de ir atrás, às vezes, quando tem oportunidade de ir num show legal. Pessoas que eu acredito que carregam uma unção, uma verdade, uma palavra. Só que, às vezes, a gente está correndo atrás dessas coisas e está encontrando só emoção. Está pensando que, não, eu estou indo lá porque que vai me abençoar muito, mas se, né, a pergunta que a gente tem que fazer, e se tudo aquilo que eu estou achando que é espiritual for só emocional? Exatamente. Um grande perigo. E o avivamento, ele não é um fim em si mesmo, né? Eu acho que passa pelo que o pastor Geraldo falou, né? Eu me emocionei, aconteceu algo, eu leio, mas o que, que isso implica na prática, né? No dia seguinte? Eu entendo que o avivamento, e aí talvez eu chegue no ponto do contentamento, né? Do Paulo, que fala que aprendeu a viver contente, né, com o que ele tinha, ou seja, tudo que ele vivenciou, um homem que teve um profundo encontro com Deus, assim, marcante. Ele, num determinado momento, ele falou assim, não, ele se despoja de tudo ali em Filipenses 3, né? Os meus títulos não valem nada, e para chegar no Filipenses 4 e dizer que aprende a viver contente. Trazendo para a gente hoje, né, pastor Geraldo, pastor Léo, o avivamento, eu entendo que ele tem que produzir isso, né? Uma mudança realmente no nosso estilo de vida cristão. Eu acho que passa por isso, correto? É isso que eu estou aqui concordando com vocês. Então, o avivamento, nesse primeiro momento, é a lava do vulcão, aquela lava incandescente, avermelhada, forte, para romper a religiosidade dos religiosos e romper o pecado dos que estão distantes. Então, é a lava que precisa ter força para romper. E essa força não é humana. Rompendo, ela desce em direção às cidades, né? Desce em direção à vida. E esse despertamento, depois a lava, ela se solidifica. Então, para mim, a experiência mais profunda do avivamento é quando a nossa experiência de Deus é consolidada. Estou certo, aí Paulo vai dizer, em pleno resultado do avivamento, lá de Atos 9. Do caminho de Damasco, ali foi o avivamento de Paulo. Sim, o encontro, a experiência. E rompeu o judaísmo indestrutível de Paulo. Fariseu dos fariseus, né? Homem irrepreensível. O que vai romper? A luz de Cristo irrompeu. Paulo desce, então, 14 anos de peregrinação, e até que a fé se consolida. E quando a fé de Paulo se consolida, ele diz assim, eu estou certo que nenhuma criatura no presente, nem no porvir, nem nenhuma potestade, nem principado, nem nenhuma força pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A experiência está plenamente consolidada. Eu vejo que era isso que eu queria falar. É esse avivamento que a igreja precisa urgentemente procurar. Amém. O da lava é interessante para romper cadeias. Diz que a unção é que despedaça o jugo, é verdade. Precisamos dessa lava, desse fogo intenso. Eu experimentei isso na minha vida, nos meus princípios de vida cristã. É necessária essa experiência do choro, do quebrantamento, se for necessário, até do cair, da força, do poder do Espírito, cada um dentro do seu temperamento. Sim. Um melancólico não vai cair nunca. O Espírito Santo respeita até isso. Você vai olhar para um melancólico explodindo no espírito, ele vai estar chorando somente, ele vai estar calado. Mas não diga que aquele homem por dentro não tem um vulcão explodindo nele. Maravilhoso. Agora, perfeito. um colérico e um sanguíneo, ele vai dar dando pulo de 3 metros de altura. Essa experiência é pessoal, mas é necessária essa experiência da explosão. É necessário de quebrar paradigmas que não se quebrariam com uma palavra simples e comum. É o momento da irrupção.
esse momento da explosão, que nós choramos, ou num quarto caindo no chão solitariamente, ou num culto coletivo. Eu acho que todos nós passamos por uma experiência pessoal de experimentar o poder de Deus. Vamos para o dia a dia, que é o despertamento, mas essa experiência de avivamento mais poderosa é a experiência da consolidação. É quando nenhuma criatura no presente e no porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esses avivamentos são os avivamentos que perduram durante a vida. E que vai ser alicerce para outros que estão claudicando, né? Agora, voltando àquela primeira questão que você perguntou assim, e como é que, se tem uma parte que é Deus que Deus produz e tem uma parte que é nossa? Sim. Aí são as nossas opções como vida eclesial. Por que nós vamos optar? Nós vamos optar pelo show, que mexe simplesmente com a emoção? Ou nós vamos optar pela reflexão do texto, pela busca do texto, pela conversão dentro do texto? Aí entra o papel das lideranças, que somos nós que determinamos O que vai ter espaço no culto? o que vai ter espaço. Eu me recordo, né, certa vez o senhor disse para a gente que às vezes te convidam, né? Sim. O senhor tem uma palavrinha. É uma palavrinha. Qual que é a resposta? Eu falo, eu sou pastor de palavrão. O tempo que nós dedicamos. Eu peguei nisso do pastor Po Yong Chu, Da Coreia do da Sul. Coreia. Ele experimentou um grande avivamento, despertamento e consolidação. A igreja está consolidada lá, com mais de 800 mil membros, né? A maior igreja do mundo, me parece, né? Consolidou. É um avivamento consolidado. Ela começou com uma grande explosão. Quem lê os livros, Quarta Dimensão, né? Uma grande explosão de cura. A igreja dele cresceu pela explosão da cura. Depois entra o discipulado e a consolidação. Mas ele, então, quando estava no auge do despertamento e do avivamento na Coreia, ele foi chamado para falar nos Estados Unidos, numa conferência nos Estados Unidos. Então, ele falou, olha, os americanos estão querendo avivamento, estão querendo despertamento, porque me chamaram. E ele se deslocou da Coreia, lá no Oriente, em Seul, e veio para os Estados Unidos. Então, ele passou o mundo, né? E quando ele chegou nos Estados Unidos, na conferência, muita apresentação, muita música, muito. E ele foi vendo que não passavam para ele a palavra. E aí, quando passaram a palavra, estava faltando 20 minutos. E ainda avisaram para ele, pastor, o senhor tem somente 15 minutos para pregar, porque hoje é o dia da final, da grande final do futebol americano. É quando os Estados Unidos param, né, para assistir a final do futebol americano. NFL. Exatamente. Ele falou, o senhor tem 15 minutos para entregar a sua palavra, senão, se o senhor passar, o senhor não terá mais audiência. Ele falou, por que eles me trouxeram da Coreia para falar 15 minutos? Aí ele conclui dizendo, é por isso que os Estados Unidos estão precisando de um avivamento. Deslocaram a centralidade da reflexão bíblica. Então, se tem algo que é de Deus e é inteiramente do controle divino no avivamento, tem algo que é nosso. É o que é que nós estabelecemos como prioridade da nossa vida comunitária. Não sou contra, viu? Não sou contra cultos alegres, não sou contra a gente aperfeiçoar nosso sistema de comunicação, nada disso, não tem nada a ver com isso. Mas é o que é prioridade. E parece que a gente, né, diante de tudo que a gente está falando, às vezes a gente trata o avivamento como se fosse um experimento que pode ser controlado. Então, por exemplo, a gente marca culto de avivamento e usa até essa expressão. Nós vamos ter um grande culto de avivamento no sábado, começando às 20 horas até às 22 horas. Então, é um experimento quase que científico, porque a gente coloca data, a gente coloca tempo, a gente coloca um prazo ali e a gente quer controlar essa ação, ou seja, nunca vai ser um vulcão. E usa uma fórmula. Porque a gente está controlando. Aí é um culto de avivamento onde a gente prioriza ali 1h30 de louvor, para tentar levar as pessoas ao descontrole emocional. E aí eu queria emocionar as pessoas. Algo que eu estou pensando. Perder o controle, que eu penso que é o avivamento, é diferente de descontrole. Porque o avivamento é perder o controle que está na nossa mão e entregarmos para o Espírito Santo agir em nós, que vai gerar essa consolidação. O descontrole tem muito mais a ver com uma questão emocional, de você, de repente, ali se entregar a uma emoção, né, motivado por uma técnica,
de canções, de luzes e de incentivo, e as pessoas ali, teve um grande avivamento no nosso culto, com um fechamento de 15 minutos de palavra, mas que depois das 22 horas, que é onde acaba o grande avivamento, as pessoas voltam para casa e continuam a vida exatamente do mesmo jeito. Né? Então, o avivamento mesmo é diferente desse experimento. O avivamento, a gente perde o controle, mas não é esse controle emocional, mas esse controle de nós mesmos. Né? É o morrer para nós mesmos e o viver para Cristo, e isso parte, de novo, da palavra, do estudo, da compreensão, né, da convicção de pecado, arrependimento, da experiência do amor crescendo em relação a Deus, e você passa a ser controlado pelo Senhor, né? Deus, que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, não tem tanto essa experiência emocional. Embora tenha, eu concordo com o senhor, a gente teve essas experiências, às vezes, né, de um momento ali de choro, de quebrantamento, que realmente Deus vem. Mas eu acho que... Parece que somos realmente visitados. Sim, mesmo, né? Aquela experiência ali de visitação. Mas eu acho que confirma que é um toque, um avivamento de Deus, quando isso se manifesta no dia seguinte. Na mudança. E as nossas expectativas com relação a isso são muito relevantes, né? Porque se eu tô com a expectativa de que eu preciso buscar um avivamento que vai ser manifestado externamente, é euforia, tem a ver com as minhas emoções. Então, quando eu tiver, às vezes, numa vida... minha vida tá avançando devocionalmente, eu tô me tornando um cristão melhor, mais parecido com Jesus, às vezes eu vou achar que isso não é sucesso. Eu acho que não deu certo. Eu tô mais parecido com Jesus, mas não é isso. Eu preciso de um avivamento, eu preciso sentir de novo aquela emoção que eu sentia. Se o objetivo do avivamento ele é contentamento, é uma vida onde os valores do céu, o caráter de Cristo, ele é contentado, ele é consolidado na minha vida, então esse é o sucesso. Então eu não preciso... Tudo bem, foi importante eu passar pelo processo emocional, mas não é isso que define a minha visão de sucesso dessa... Porque as nossas emoções, processo. Elas são importantes. Não é? Você, voltando àquela imagem do jogo de futebol, você vai lá, você quer se emocionar, né? A emoção vem do gol, né? Sim. Então, você quer a vitória do seu time, você sai de lá feliz. Qual é a consequência dessa emoção? No outro dia, você veste a camisa do seu time. Aí você vê na rua todo mundo com a camisa do seu time. Porque o seu time ganhou, você teve uma emoção legal. Você teve uma noite maravilhosa, você acordou bem, você chega no trabalho dando bom dia para todo mundo. Aí. E com a camisa do seu time. Então, há um resultado. A emoção é algo legítimo, né? Essa emoção tem que estar a serviço, sim. Inclusive, a Bíblia diz, apresentai-vos a ele com cânticos, servir ao Senhor com alegria. Alegria é emoção. É fruto do Espírito. Agora, essa emoção tem que estar a serviço de uma mudança que quem vai me indicar essa mudança é a palavra. Então, a emoção sem palavra, eu fico com a emoção sem serviço. A palavra que me indica. Então, se você está feliz no Senhor, agrade agora o seu Deus, faça a vontade dele. Vá para uma semana agora na presença dele, né? E nas tribulações, essa emoção também é importante, na tribulação. E quando você estiver passando por um momento, confie no Senhor. Então, o avivamento mexe com as nossas emoções. Elas são importantes, sim. Agora, como forma de acesso ao nosso homem interior. Os shows pirotécnicos, né? Eu fico vendo esses shows, como eles trabalham. O figurino é uma coisa importante. Né? A roupa que vai comunicar, o som, o telão, né? Para a pessoa projetar, aumentar a imagem, né? do ídolo. O instrumental está voltado para provocar uma emoção. Querem atingir. É o que eles chamam de culto almático, né? É outra expressão também, um culto almático. Sim. É provocar, porque a alma é o acesso do espírito. Então não tem como chegar no meu espírito se não passar primeiro pela alma, que é a emoção. Agora, o que é que eu quero provocar no espírito dessa pessoa? O que é que esses shows, né? Recentemente esses shows da Lady Gaga e tal, o que é que aquele pessoal dali sai? Querendo copiar a Lady Gaga, o estilo de vida dela. Começa a moldar-se a cultura, né? Exatamente. Essa é a finalidade do sentimento, é moldar
o interior. É esse o processo de idolatria. Por isso que a Bíblia fala, malditos os que fazem, os que nele creem, porque serão semelhantes a ele, se tornarão semelhantes a ele. O problema da idolatria é exatamente esse, acessa a emoção para ficar semelhante ao ídolo. E se nós queremos, então, nos tornar mais parecidos com Jesus, esse avivamento, esse despertamento se torna um caminho. Caminho. E com uma finalidade específica. Eu preciso de um avivamento. Talvez nós diríamos, eu preciso de um avivamento, eu preciso de um encontro com Deus. Se a motivação eu preciso realmente consertar muita coisa na minha vida para me parecer verdadeiramente com Deus, aí tudo bem. E aí a turma que quer manipular o avivamento, o pastor Léo falou também, acha o seguinte: então vamos produzir a emoção que aí a gente acessa o espírito. Então aí manipula a emoção com a intenção de acessar o espírito. Só que o que acessa o espírito não é a emoção, abre o espaço, mas o que acessa o espírito é a palavra de Deus. Então, Mais cortante que espada de dois gumes. sim. Então é a palavra que acessa o espírito. A emoção faz parte, sim. Você vê que uma pessoa, quando está recebendo a palavra de Deus, ela se emociona. A lágrima aflora, vem, a emoção vem, a palavra de Deus está chegando. Então ela passa a primeira camada, que é a camada da razão, a camada da emoção, até chegar no espírito. E a palavra de Deus vai penetrando, né? Então ela passa por todas essas dimensões. Ela precisa ser lúcida. Eu não vou receber uma palavra no meu coração se eu não estou entendendo. Aquela palavra que entra no meu coração, primeiro passa pela minha mente. Ela atinge a cognição. Cognição, ela é clara. Por isso que a palavra de avivamento é simples. Billy Graham, Deus, Jesus te ama. Simples. E Billy Graham tinha um desafio, ele dizia, né? Ele era um avivalista, ele dizia, evangelista, mas avivalista também. Ele dizia, meu grande objetivo é falar de uma maneira tão clara que até uma criança me ouvindo, ela possa me entender. Passa pela cognição. Uma palavra clara, límpida, cristalina, falando a respeito do amor de Deus. Essa palavra vai acessar também a minha emoção. E, por fim, ela tocar no meu espírito e lá no meu espírito esclarecer qual a vontade de Deus para a minha existência. Então, quando ela ultrapassa esses limites de racionalidade, emocionalidade e acessa o meu espírito, esse é o objetivo. Agora, a técnica pela técnica, vamos emocionar esse povo, que esse povo vai ser avivado. Então, a emoção sem palavra não gera avivamento. E no que diz respeito à palavra, uma outra questão também, né? Você estava falando sobre a clareza. Então, não é necessariamente uma palavra complexa que ela então é porque foi boa, não porque o pastor explicou o grego e o hebraico corretamente, desvendou a passagem perdida de Levítico, um texto dificílimo, não necessariamente, na verdade, dificilmente talvez, né, mas quando ela é exposta com fidelidade, com clareza e com devoção, talvez até aquele texto eu adicionaria ali, com um amor àquela palavra, aí a gente consegue chegar mais perto dessa ideia de avivamento. Disse tudo. E isso não abre mão de conteúdo, né? Alguém já disse que o grande pianista é aquele que domina toda a técnica, a virtuose, mas no momento de execução ele é simples. Então a simplicidade não é ausência de complexidade, né? Eu gosto do... Para ser simples de verdade e profundo, tem que ser complexo primeiro. O C.S. Lewis, ele fala um trecho bem tosquinho, mas que sempre me tocou, né? Ele falava que ele escrevia, acho que foi isso mesmo, tem tanto tempo que eu li esse trecho, para crianças de 5 a 50 anos. E aí eu achava sensacional, né? A ideia dele, tipo assim, o objetivo dele sempre foi transmitir com simplicidade. Não à toa ele escreveu o cristianismo puro e simples, né? Essa ideia de como que eu posso deixar isso o mais claro possível? E ao mesmo tempo, um pensador que escreveu obras também muito complexas, porque assim, o pensamento ele era complexo, ele era um grande entendedor, erudito, né, de certa forma. mas buscando oferecer, explicar com simplicidade para crianças de 5 a 50 anos, seja como for, que todos entendam. O simples não é ausência de complexidade. Não é simplista, né? Não é simplista. O simples é profundidade sendo transmitido com paixão, né? Dando um exemplo disso aí, numa das nossas viagens missionárias, a gente foi para uma ilha lá do Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano tem muitas ilhas, e nós fomos para uma chamada Boipeba.
Na época que nós fomos, há 20 anos atrás, Boipeba ainda era um lugar inóspito. Hoje já tem até rede hoteleira lá em Boipeba. Então, nós chegamos lá depois de 4 horas de barco, a motor pequenininho, chegamos em Boipeba, e aí nós tínhamos uma forma de evangelizar. Cada um da equipe usava a palavra e a outra equipe, a parte da equipe que não usava a palavra, orava. Então, essa agora é sua vez. Aí chegamos numa casa que a menina, ela queria falar de Jesus e ela falou sobre a propiciação. Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Numa ilha da Bahia. Numa ilha, num recôncavo. E aí a gente olhou assim e falou assim, eu acho que tem gente, até no grupo aqui, que não sabe o que é propiciação. Vai perguntar o que é propiciação. Nem os crentes não sabem. Nem os crentes sabem. Aí falou e evangelizamos, saímos. E fomos para um outro, chegou a minha vez, né? E aí eu fui usar a filosofia. E aí eu cheguei para a senhora e disse assim, a casa dela estava em frente ao mar, e eu tentando usar um argumento lógico, eu falei, a senhora sabe quem criou esse mar? Eu esperava ela dizer assim, não, foi Deus, né? Aí eu ia dizer assim, então, é em nome desse Deus que criou o mar que eu estou aqui. E aí, quando eu fui usar o argumento filosófico da lógica, eu falei, a senhora sabe quem criou esse mar? Ela disse, não, quando eu cheguei já estava aí. Não deu certo a lógica. Aí todo mundo riu, o que gerou foi riso. Aí chegou o terceiro momento, que era uma irmã chamada Graça. Ela é muito humilde, muito quebrantada, que chorava muito. Então, chegou a vez dela evangelizar. Então, a propiciação não deu certo, o filósofo não deu certo, chegou a vez da Graça. Entramos numa casa muito simples, era uma bananeira que tinha no fundo e uma senhora idosa. A Graça, agora é sua vez. E quando a Graça chegou diante dela, a Graça pediu a mão dela. E pegou a mão dela. Quando a Graça tocou, eu não sei o que aconteceu ali, ela começou a chorar. E as lágrimas caíam sobre a mão daquela senhora. E a única palavra que veio no coração, e ela conseguia falar, era dizer assim, nós estamos aqui, saímos da nossa cidade, cada um tinha uma profissão, era um profissional liberal. Nós estamos aqui porque Deus ama a senhora. E chorou sobre a mão daquela, e a lágrima caiu. Para aquele choro sair do rosto da Graça, tinha um coração de uma profunda experiência com Deus. Por isso que eu digo que o simples não é ausência de complexidade. Uhum. Ali estava uma experiência profunda de Deus, de perdas, de reconstruções de vida, de bênçãos e de todo o acolhimento de Deus. Tudo estava saindo na simplicidade da lágrima. E ali, aquela mulher, então, ela falou assim, Deus ama a senhora precisa entregar a sua vida a ele. A senhora quer entregar? Ela disse, eu... E a mulher começou a chorar também, disse, eu também quero entregar a minha vida a Jesus. Então, a teóloga não teve êxito, o filósofo não teve, mas a simplicidade do choro teve, né? Então, é o que nós estamos falando aqui, a emoção faz parte do avivamento. A racionalidade faz parte do avivamento, uma mensagem clara, uma exposição da obra salvífica, ela chegando à compreensão, tirando as escamas da ignorância, acessando a emoção, o Espírito está pronto para receber a palavra. Então, é esse acesso ao Espírito que é o avivamento. Enquanto não atingimos o Espírito, que é lá onde ocorre a mudança do ser, ainda não falamos em avivamento. Falamos em movimentos, mas não em avivamento. Muito bom, muito bom. Vamos chegando ao final de mais uma conversa. Muito feliz de estar chegando até aqui. Muito obrigado a você que está nos ouvindo já quase 54 minutos. Eu te agradeço e te peço mais uma vez, só para a gente fechar esse episódio, para você compartilhar nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp. Pegue o link do YouTube, do Spotify, mande aí para um amigo. Espalha essa palavra de avivamento, que é um avivamento que gera contentamento, que gera transformação. Eu vou passar a bola pela última vez para os pastores da mesa, para a gente fazer considerações finais aí sobre esse assunto. E deixo livre aí para indicações de livros também, deixo livre para comentar, né, a importância do crente ser avivado, ou dicas de ações simples para despertar o nosso coração. E é isso, passo para vocês. Quer começar, pai?
Eu quero agradecer, né, Pastor Geraldo, por estar conosco, né, gravando com a gente. Um privilégio, né, um pastor, um amigo, um conselheiro, né, junto aqui. Sempre bom gravar com o Pedro, filho. Pastor Léo, meu pastor. Eu estou muito realmente assim tocado por tudo que eu ouvi aqui, despertado. E eu oro para que você que nos ouve, né, busque realmente esse encontro com Deus. Sim, experiências emocionais, por que não? Mas não só isso, né? Que a palavra seja o seu alicerce, que você viva de ler porções fartas, meditar, que você procure e busque ter uma igreja bíblica que preza pela palavra como centro, porque isso nos desperta, isso aviva a comunidade e, como aprendemos hoje aqui, né, isso nos traz contentamento, uma vida com Cristo, porque mesmo nos dias difíceis você sabe que Cristo está contigo e você vai continuar sendo avivado, tendo Cristo dentro de você. É isso. Deus abençoe a todos. Pastor Léo. Amém. Quero também reforçar, né, a gratidão pela vida do pastor Geraldo. É um amigo, uma referência para nós. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos aqui, meus irmãos, e que realmente possamos buscar o avivamento pleno, o avivamento verdadeiro, que vai muito além de movimentos, mas que realmente o livro, né, a palavra do Senhor, ela venha nos impactar, gerando quebrantamento, mudança de pensamento, mudança de vida, proximidade com o Senhor, e que possamos experimentar isso de uma forma, claro, individual, mas como ouvimos aqui, né, que seja um vulcão que possa atingir toda a sociedade, que comece em nós e que a partir de nós o Senhor possa alcançar muitos e muitos para a glória dele. Em nome de Jesus. Pastor Geraldo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O contentamento é essa palavra escondida, guardada e preservando a nossa alma da corrupção. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porquanto essa palavra está consolidada dentro de nós. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando é que ele disse isso? Depois de tudo que ele passou, consolidou o avivamento com um contentamento em Deus. Então, a minha palavra que eu quero deixar é que o contentamento é a experiência do avivamento consolidado, né, dentro de nós. Nada agora pode nos separar num coração contente em Cristo. E eu queria deixar dentro das questões práticas que eu vejo, Pedro, você sempre se preocupa com as questões práticas. São as decisões cotidianas da igreja. É valorizar o pequeno grupo, a célula. Aquele momento é um momento único para mim. Em torno de um livro, em torno de um cafezinho, em torno de um bate-papo, de uma lágrima que cai, de um dia difícil que o nosso membro passou e ele abre aquele dia difícil, que a moto quebrou, que o carro bateu, que tem um filho doente. Aquela divisão de carga é um momento de avivamento profundo da comunidade. Então, minha opção pela comunhão, minha opção pelo texto ser o texto central, pelo culto alegre, vibrante em torno de Cristo Jesus, essas são opções de avivamento. E eu queria deixar uma última opção, que a igreja não esqueça de buscar novos convertidos. Amém. A presença de um novo convertido é uma lava incandescente surgindo no meio de nós. Então, que a igreja ore por novos convertidos. E eu ouvi uma experiência que me marcou. A pessoa fez a seguinte pergunta. Ela disse, se Deus dissesse para você, nessa semana, todas as tuas orações eu responderei. Todas as tuas, 100%, eu responderei. A essa questão, uma pessoa, então, fez a seguinte colocação. Então, se naquela semana Deus respondesse todas as suas orações, quantas pessoas convertidas estariam na igreja no final de semana? Ou seja,
quanto nós oramos pela conversão de vidas? Será que nós paramos de orar pela conversão de vidas? Se Deus respondesse todas as suas orações, quantos novos convertidos teríamos na igreja no final de semana? Então, dentro dessa proposta de avivamento, que a gente busque ampliar as conversões no nosso meio. Amém. Né? Que seja um dos alvos da igreja, batismos durante o ano. Amém. Que Deus abençoe, então, Somos Um. Deus abençoe vocês, Pedro, Gilberto, Léo, a turma que está aqui. Muito obrigado. Eu estou, assim, renovado, estou despertado com esse encontro aqui com vocês. Muito obrigado. Amém. Não se esqueçam de mim, me convidem mais vezes. E a nossa comunidade aí, IBR, Deus abençoe. Um prazer estar servindo vocês como pastor. Estamos juntos também nessa jornada aí de avivamento. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado você que ficou até aqui. Estamos felizes de gravar mais esse episódio. Esperamos voltar em breve. Que você continue um crente cada vez mais avivado. Em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau, tchau.